Olá, essa é mais uma live da comunidade Democratizando. Oferecimento Lineal e P&B Compliance. Bom, vamos lá, gente. Bom, boa noite a todos e todas. Estou bastante feliz em ter a Grazi aqui comigo e também ter todos vocês aqui conosco, participando da primeira live da comunidade Democratizando. Ela acabou de ser criada, tem pouco mais de um mês e meio, mais ou menos. É um sonho que se torna realidade e eu estou bastante feliz e empolgado com as possibilidades que aparecem pelo caminho e também bastante feliz em ser a primeira live que a gente tem, né? Nós já lançamos um podcast chamado Nossas Histórias, em que o principal objetivo é conhecer a história de vida da pessoa entrevistada, conhecer a jornada dela da infância até os dias atuais e conseguir tirar excelentes lições de vida e que, para mim, que estou sendo o entrevistador ali, tem sido de grande valia, de um grande aprendizado e de um grande crescimento e bastante motivador também para as decisões que eu acabo tomando no dia a dia. Então, se vocês ainda não conheceram, deixo aqui o convite. Então, fazendo um pouquinho de merchan aqui também, né? Sobre a comunidade. Se não conhecem também, a gente já tem um site onde existe uma lista de mentores, que são pessoas dispostas a ajudar no desenvolvimento profissional dos jovens ou de alguém que busca ter uma referência. Então, se você está buscando mentoria, recomendo que conheça a nossa grade de mentores. Aquele com quem você se identificar, pode chamar ali numa conversa individual pelo LinkedIn, que essas pessoas já estão dispostas e disponíveis para te ajudar a se desenvolver profissionalmente. Inclusive, eu sou um deles, tá? Nós também temos uma rede de colunistas e o nosso principal foco de geração de conteúdo, além dos conteúdos técnicos, que são esses conteúdos que a gente vai falar nas lives, a gente também está preocupado em disseminar o teor ético, o teor da integridade, para que a gente consiga contribuir no desenvolvimento da nossa sociedade e de um modo talvez um pouco diferente daquilo que a gente tem visto no mundo corporativo hoje, tá? E de dentro de casa para dentro da empresa, né? Então, o nosso desafio é mudar um pouco o modelo que tem sido tentado nos dias de hoje, que é tentar levar a transformação de dentro da empresa para dentro de casa. É uma crítica que eu fiz e que eu faço, não acho que é o modelo que tem funcionado e o Democratizando ele nasce também com essa proposta de trazer transformação dentro de casa e que as pessoas transformadas elas já cheguem mais prontas para trabalhar no ambiente íntegro, no ambiente ético, né? E aí em todos os níveis, né? Não só os altos executivos, mas também todas as classes de trabalhadores. Mas enfim, pessoal, fiz uma introdução aqui breve do que é a comunidade, estou muito feliz em tê-los aqui conosco. Algumas pessoas conhecidas, pessoas que eu trabalhei junto, tem um primo meu que está aqui também, então estou bastante feliz em ter vocês aqui conosco. Queria fazer uma breve apresentação da Grazi também, então a Grazi ela é formada em Direito, e aí ela decidiu fazer um monte de pós-graduação, então ela fez pós em Direito Processual Penal, depois Direito Digital e Compliance, e aí ela decidiu fazer uma especialização também em Privacidade e Proteção de Dados. A Grazi, hoje ela trabalha no Grupo COC, cuidando da parte de LGPD e também trabalhando arduamente na criação do programa de compliance, mas também ela já foi empreendedora, pessoal. Então já tem a sua consultoria, tá um pouquinho ali, né, Grazi? Você vai explicar para a gente um pouquinho de lado, porque ela está focada em criar esse programa, estabelecer esse programa dentro do grupo. Mas, Grazi, fica à vontade aí para complementar na apresentação, né? E muito obrigado em ter você aqui conosco hoje. Boa noite a todos. Vini, obrigada pelo convite, parabéns pelo teu projeto. É uma honra dividir esse bate-papo aqui contigo. Bom, o Vini já apresentou um pouquinho da minha trajetória, né? E esse viés para o compliance, para a proteção de dados. E hoje
é muito satisfatório vir aqui falar de um assunto que é imprescindível e de extrema importância no ambiente corporativo. Eu atuo num grupo muito importante com a parte da proteção de dados. Eu tenho meu escritório também, que funciona de forma online. Tenho clientes que são pessoas jurídicas, então atuo na parte da adequação. E não tem como não falar de compliance, além, né, da parte da proteção de dados pessoais em si. Então, Vini, obrigada e vamos lá. Show de bola, Grazi. Bom, pessoal, a gente decidiu trazer dois temas parecidos, mas que possuem caminhos diferentes, né? Conforme eu vou falando aqui, pessoal, eu vou aceitando as pessoas, tá? Bom, a gente decidiu falar sobre LGPD, que é um tema em que a Grazi tem bastante especialização, e também trazer um pouquinho dos aspectos de PLDFT, tá? Que a gente conhece um pouquinho também, tá? Falando um pouco do meu background, eu trabalhei a vida inteira realizando investigação de fraude, desde situações mais comportamentais, né, casos de assédio, até situações de desvio financeiro, tá? Problemas concorrenciais, com a Lava Jato, situações de corrupção e etc. E por causa disso, eu acabei estudando bastante sobre crime organizado, sobre o direito penal também. E dentro desses estudos, obviamente, consegui ter um conhecimento teórico de como esses criminosos, como eles precisam e por que eles precisam adotar certas medidas para conseguir esquentar esse dinheiro, né? Se eles não esquentam e começam a usufruir disso, eles vão chamar atenção de alguma forma. E aí é nesse momento que eles acabam sendo pegos, né? Então, por isso que é muito importante para os criminosos adotarem a medida de lavagem de dinheiro. E aí o nome também não é à toa, né? Essa nomenclatura ela surgiu porque a principal forma utilizada lá anos atrás para realizar esse tipo de conduta era através das lavanderias, e aí por esse motivo se tornou, existiu essa nomenclatura mundial de lavagem de dinheiro. Mas hoje em dia, pessoal, acho que a gente tem um número gigantesco de possibilidades para que esses criminosos consigam esquentar essa grana, seja através do uso de criptomoedas, dos mais diversos tipos de negócio. Então a gente até costuma brincar que, meu, eu vou andando no bairro aqui com a minha esposa e falo, ih, esse cara aqui, meu, não tem movimento nenhum, certeza que isso daqui tá lavando dinheiro. Essa empresa foi aberta para lavar dinheiro, né? Então, por exemplo, aqui perto de casa não vou falar meu bairro, né, para não prejudicar o negócio, mas tem uma loja de aquário gigantesca que você não vê uma alma entrando lá para ver. Cara, esse cara é certeza que ele emite nota fria, ele tá esquentando a grana do tráfico de drogas ou do crime organizado, alguma coisa esse cara tá fazendo, né? Mas brincadeiras à parte, esse é um importante passo para o criminoso, né? Ele vai tentar legalizar aquilo que ele adquiriu de uma forma indevida para depois conseguir usufruir com tranquilidade, demonstrando a sua origem, né? Então, a lavagem de dinheiro nada mais é do que transformar algo que tem origem ilícita, camuflar, acobertar através de um processo, né, para que se torne algo de origem lícita, tá? E o que a gente vai falar aqui hoje, né, dando essa breve introdução, gente, né, é óbvio que nós conseguiríamos mergulhar de uma forma teórica muito mais profunda no tema, mas a gente quer criar uma conexão aqui dos procedimentos que combatem a lavagem de dinheiro com os procedimentos que protegem, né, as pessoas físicas com relação aos seus dados pessoais. E o bacana e o grande que é muito interessante aqui é, óbvio, o dinheiro é muito poderoso, é o que movimenta o mundo, né? Mas hoje os dados pessoais, eu diria que valem muito mais do que dinheiro, né? Então, são duas coisas muito poderosas e que vocês vão notar que se conectam. Então, ô Grazi, eu já fiz aqui a minha breve introdução sobre PLD
E eu queria que você fizesse também uma breve introdução aqui sobre o que é LGPD, para, obviamente, eu tenho certeza que todo mundo conhece o tema e tudo mais. Mas, pessoal, também essa nossa conversa está sendo gravada, então, com certeza, pessoas que escutarão aqui a nossa apresentação, talvez seja o primeiro contato delas com os dois temas, tá? Então, por isso que a gente também tá tendo um pouco de sensibilidade para falar um pouquinho do básico, para depois a gente conseguir mergulhar um pouquinho mais na nossa vivência e etc, tá bom? Vamos lá, Grazi, fica à vontade. Bom, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados e ela veio para justamente proteger os dados pessoais, os dados das pessoas físicas, das pessoas naturais. Porque nós viemos de uma cultura, e é bem o que o Vini falou, os dados pessoais valem mais do que dinheiro. Por isso que é aquela frase super clichê, os dados são um novo petróleo. Se comercia os dados pessoais. Esse banco de dados, né, essa chuva de dados que se coleta das pessoas, é para saber da vida delas, é para, às vezes, direcionar determinados comportamentos, e isso foi desenfreado, né? Não se tem mais privacidade com os dados, a gente se sente muitas vezes invadido, né? Não existe mais sigilo de nada. Então, para garantir esse respeito, surgiu a LGPD, se espelhando em legislação internacional, né, principalmente a legislação europeia. Então, a LGPD já surgiu aqui em 2018, teve a vigência postergada por diversas vezes, até que finalmente está com o seu texto completamente vigente. A NPD já está aplicando multas, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a autarquia que foi criada para fiscalizar, para aplicar multas. Então, todas as empresas estão voltando a atenção à adequação também à proteção de dados pessoais. E com essa conversa a gente vai entender o que tem a ver com compliance, o que tem a ver com a lavagem de dinheiro, por que os dados pessoais são tão preciosos também nesse sentido. Muito bom, Grazi. E fazendo a primeira pergunta aqui, a gente sabe que são temas muito abrangentes, né? Então, eu queria focar um pouco, quando a gente fala em PLD, no processo de onboarding, tá? Que são os famosos 4Ks, né? Know Your Partner, Know Your Customer, Know Your Employee e Know Your Supplier, se eu não estiver enganado. Você pode falar um pouquinho sobre cada um deles, o que eles são? Claro, os 4Ks do compliance, a gente fala, né? Os 4Ks. O Know Your Partner é o conheça o seu parceiro, o seu sócio. É aquela frase, aquela famosa, quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa mais do que a própria guerra. Você deve conhecer o teu aliado. Quem atuará em nome da empresa? Quem vai se responsabilizar por ela? Porque as ações do teu sócio, do teu parceiro, elas vão resultar num sucesso ou num fracasso junto. Por isso é importante uma pesquisa minuciosa de toda a sua vida pretérita, sobre como conduziu outras empresas, a sua conduta financeira, seus antecedentes criminais, se tem processo civil, tudo que possa fazer com que se conheça bem esse sócio, né? E a transparência é imprescindível. Em todas as áreas. Você não vai chamar um sócio para sua empresa que já teve outras empresas que decretaram falência, ou que fizeram acordo de leniência, que possui dívidas fiscais, nada disso. Então, nesse mesmo contexto, tem o Know Your Client, ou Know Your Customer, o seu cliente, e principalmente em determinados segmentos, nossa, é muito perigosa a atividade comercial sem conhecer o cliente. Por exemplo, quando a gente pensa na venda de bens com alto valor, como imóveis, veículos, isso vai ser declarado, né? E haverá o cruzamento dessas informações na Receita Federal. Inclusive, a contabilidade, os contadores têm o dever de informar sempre no mês de janeiro ao COAF, que é o Conselho de Atividades Financeiras, a declaração de não ocorrência de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo. Então, toda declaração dos seus clientes, o contador vai ter que se responsabilizar, vai ter que entender, não, isso está estranho ou isso não está estranho, eu aprovo, está tudo bem. Então, como que vai cruzar essa informação, né? Se esse dinheiro, por exemplo, veio de uma proveniência ilícita. O Know Your Employee, conheça esse funcionário, é exatamente a mesma coisa que os parceiros. Você não vai escolher para trabalhar com você alguém voltado à prática frequente de crimes, por exemplo. Não faz o menor sentido, né? Você vai querer alguma pessoa
uma boa conduta, uma pessoa pautada na ética, o Know Your Supplier, que é o conheça o seu fornecedor, é mais complexo. É aqui onde o due diligence, que é a diligência prévia, é mais minuciosa. A gente verifica se a empresa é idônea, se já se envolveu na prática de irregularidades, se possui processos e pendências trabalhistas, fiscais, tributárias, se possui ferramentas suficientes para garantir a conformidade e a segurança das informações que trata, se possui uma segurança necessária para ser contratada. Então, esses são os 4 Ks, né? Os 4 Ks que a gente vai conhecer o teu parceiro, que é o teu sócio, o teu fornecedor, o teu cliente. Então, você tem que conhecer toda essa cadeia. Porque para você ser idôneo, você tem que garantir que quem está ao seu lado, mesmo quem você contrata, quem é contratado, quem você tem toda essa cadeia, também é tão idôneo quanto você. Acho que é fantástico a gente conseguir ter essa visibilidade, até porque a forma de conduzir um levantamento de informações para cada um desses interlocutores é diferenciada, né? E eu acho que a gente precisa também entender o modelo de negócio, né? Por exemplo, trazendo para a realidade, né? E aí não só no aspecto de lavagem de dinheiro, mas também está vinculado a isso. A gente a gente percebeu e notou nos últimos anos um alto volume de fintechs nascendo e morrendo no curto prazo. E por que isso? Porque não tiveram um processo de onboarding dos seus clientes adequado, razoável, né, com informações suficientes para verificar primeiro se não é um laranja, se de fato quem está abrindo aquela conta realmente é aquela pessoa mesmo, né? E aí, além dos golpes de fraudes, né, por exemplo, vi algumas fintechs tentando atingir um público-alvo, por exemplo, classe E, F, que, deram empréstimo a rodo, mas o nível de inadimplência foi gigantesco, né? E, obviamente, você tem ali uma questão de inadimplência pura, mas você também tem um monte de fraude embutida no meio e também a outra camada dos criminosos ali querendo talvez fazer uso dessa metodologia para lavar dinheiro também, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Processo de onboarding, eu sei que no negócio, às vezes no negócio a gente, quem está ali na cadeira de comando quer fazer o negócio crescer, mas não consegue enxergar os riscos da mesma forma como a gente enxerga, né? E é um desafio muito grande. Você não concorda? Com certeza. Não, legal. E uma outra pergunta, tá? Que está bem relacionado com o que a gente está falando aqui. Qual que é a importância da gente aplicar esses itens de verificação do parceiro? Olha lá, a Gabriela tá entrando aqui, gente. Deixa eu aceitar ela. Qual que é a importância da gente utilizar os 4Ks? E aí também, já puxando para o LGPD, quando a gente pensa numa perenidade do negócio. Então, é que a pessoa jurídica, a empresa, ela tem responsabilidade objetiva. Então, ela vai responder pelos riscos dessas ações de terceiros. Mesmo que teve qualquer benefício, mesmo indireto, é irrelevante, ou seja, não importa se ela tinha realmente a ciência dessa prática do ilícito ou se ela autorizou de fato, ela vai se responsabilizar. Então, isso afeta demais a idoneidade da empresa, a reputação da empresa no mercado. Nós temos vários casos na mídia, né, que empresas tiveram a imagem manchada por conta de atos de terceiros em razão dessa negligência na fiscalização. Por exemplo, o escândalo que teve agora envolvendo aquela vinícola 3, né, da Salton, Aurora e Garibaldi, porque terceirizaram e nessa terceirização tinha trabalho escravo. Então, o risco, ele nunca vai ser zero, mas o objetivo é reduzir o máximo possível para viabilizar uma contratação segura. Então, a empresa vai sempre se responsabilizar com todos esses terceiros. E é inevitável, né? Aí a mídia, ela é muito poderosa para te jogar para cima, mas também para te destruir. É Com óbvio que a certeza. mídia vai utilizar o nome mais forte dentro de uma cadeia para soltar a notícia.
E tem até isso daqui é é um conhecimento que eu tive, por exemplo, quando saíam aquelas listas gigantescas de empresas envolvidas na Lava Jato ou de alguma operação, é, isso eu escutei de pessoas envolvidas, tá, pessoal? Que eles torciam muito para não serem a primeira empresa, que não está no topo, para estar na parte de baixo, porque quando vem a notícia, geralmente as pessoas se lembram da primeira empresa que aparece na lista, né? Então, para ter essa percepção, né, de como a mídia é poderosa. E queria te fazer uma pergunta aqui, Grazi. É, pensando nas perspectivas futuras, tá? A gente sabe que a LGPD ela veio com muita força para o Brasil. Teve uma época que todo mundo falava dessa lei, né? Pô, veio para ficar, vai proteger os usuários e tudo mais. A NPPD foi criada, né? Ou é a NPD, não tenho certeza, mas A foi NPD, que é a NPD. autarquia, que é a Isso. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, só que muita gente confunde com a NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, Então que eu tá também resolvido. sou filiada representando Santa Catarina, mas é só porque o termo ficou parecido, mas é Então tá bom. ANPD, a Então, autarquia. obrigado. Já me fez crescer aqui. Bom, a NPD foi criada, a lei foi criada, foi estabelecido um prazo para que as empresas se adequassem. Quando esse prazo ele em si encerrou, algumas empresas foram multadas, mas o que eu tenho ouvido no mercado é que a lei ela perdeu um pouco de força na sua aplicabilidade, principalmente no seu monitoramento, tá? É o que eu escuto. Qual que é a sua visão sobre o tema e o que, dentro da sua perspectiva, o que você acha que precisa melhorar ou ser mudado? Eu sei que tem muitas empresas contratando, isso eu tenho certeza. Tá? O volume de empresas contratando e criando o programa é um número alto, mas talvez o número de multas ou de sanções ou de monitoramentos e fiscalizações não tenha sido proporcional à quantidade de empresas que existem no mercado e no Brasil. Qual que é a sua visão assim global da situação hoje? Bom, em primeiro lugar, isso que a LGPD perdeu força não Não existe. procede. É muito bom. Não procede. Quem está falando isso está se enganando. Está tentando enganar o próximo. Porque a proteção de dados é uma cadeia. A gente falou ali do due diligence. Eu, empresa, preciso estar adequada, logo eu vou contratar empresas adequadas, empresas que não estão adequadas não são contratadas. É um dominó. Então, você vai garantir sua segurança, você vai garantir que as suas contratações de outras empresas, de outras pessoas, sejam realizadas em segurança, porque todo mundo se responsabiliza junto. Então, sobre as sanções, isso estava em stand-by por um tempo, porque precisava legislar sobre a dosimetria, precisava regulamentar, né? Que a LGPD não trouxe uma regulamentação específica, então a NPD regulamentou, então já existe uma norma e começou a aplicar agora. Só que tem centenas de processos administrativos tramitando na NPD e é só uma questão de tramitação ali, de tempo, para serem aplicadas novas sanções. E é um efeito cascata, porque quando a gente vai puxar a responsabilidade, vamos pensar num vazamento de dados pessoais de uma empresa. Mas por que que teve esse vazamento? Porque a empresa que eu contratei não era segura e naquele momento eu não fiscalizei adequadamente. Democratizando, faça parte da nossa comunidade e embarque no ecossistema que mais cresce no Brasil. Mas aí quem que vai responder primeiro? A empresa que está em cima, aí eventualmente vai cobrar da empresa que está embaixo e assim sucessivamente. Então, a proteção de dados, ela não está se camuflando, ela não está se perdendo, muito pelo contrário, ela está crescendo. E esse ano vocês vão ver que cada vez mais vai ter atuação, a NPD em cima, principalmente com as sanções, com novas regulamentações, é algo que só tende a se expandir. Se eu não me engano, um dos resultados do World Economic Forum, que foi acho que em janeiro, fevereiro desse ano, não lembro direito, uma das principais preocupações para o mundo é fazer referência à questão de vazamento de dados, se eu não estiver enganado, e também de pesquisas realizadas com CEOs do mundo inteiro. Então, dentro do planejamento estratégico das companhias, esse também era esse
o vazamento de dados, a preocupação com o vazamento de dados e a preocupação com a forma como as empresas se relacionam com seus terceiros, tipo, do top 5 são 2 itens, tá? Então, isso tem muito relacionamento com a proteção dos dados pessoais. Qual que é a relação de um cara que trabalha com segurança da informação dentro da organização com o cara ou a mulher que trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados? Tá tudo interligado. E antes eu vou puxar até para o compliance, que é o que tu falaste agora. O compliance é a conformidade. Então a gente vai olhar para a empresa e vai garantir que ela esteja completamente em conformidade com toda a legislação, toda a regulamentação, seja trabalhista, fiscal, tributária e também a proteção de dados. Então o compliance, vamos pensar assim, o compliance é um armário e a proteção de dados é uma gavetinha, um compliance de dados. A segurança da informação, o nome já diz, ela vai garantir a segurança, a proteção de toda a informação daquela empresa. Não só informação pessoal, vai ser informação corporativa. Então, dados financeiros da empresa, enfim, todo o procedimento, dados comerciais, a segurança da informação garante. Então, vai garantir a integridade dessa informação, vai garantir a disponibilidade. Imagina uma empresa trabalhando e fica sem sistema. Imagina uma empresa trabalhando e alteram os dados. Vamos supor, um banco altera os dados dos clientes. Imagina, você não tem acesso à tua informação precisa. Então, a segurança da informação é um todo, tanto informações corporativas quanto informações pessoais. E a proteção de dados pessoais, ela é bem específica. Ela vai para os dados da pessoa natural, da pessoa física. É justamente proteger aquele direito fundamental da privacidade da pessoa. Então, eu sou dona dos meus dados. Eu não quero que esses dados sejam utilizados de forma demasiada, sem finalidade alguma. E é bem legal, né? Se a gente pensar, por exemplo, em proteção de dados e compliance, como a gente falou de lavagem de dinheiro, um exemplo de uso de dados pessoais com desvio de finalidade, sem uma base legal, para cobrir a lavagem de dinheiro, como com as técnicas, né, como o smurfing, que a gente vai fazendo depósito em pequenos valores para várias pessoas, ou usam o nome de laranja. Muitas vezes essas pessoas nem sabem, ou foram coagidas, foram ameaçadas, enfim, elas não anuíram com essa atitude, né? Então, elas têm os seus dados pessoais, os seus dados bancários, utilizados sem consentimento, então, sem base legal, sem desvio de finalidade, e tem, então, incidentes de dados pessoais aí. Então, tá tudo muito conectado, né? Está extremamente conectado, e aí eu já vou te fazer 2 perguntas, tá? A primeira é: como você avalia o nível de conhecimento da nossa sociedade hoje, das pessoas mesmo, com relação à maturidade sobre o quanto vale o seu dado pessoal? Vini, é muito baixo. É um desafio constante. Sabe por quê? O que o usuário faz quando abre um site? Ele aceita cookies ou ele rejeita? Na Ele hora. aceita. Aceita na Ele hora. aceita porque ele quer continuar navegando, ele não sabe nem o que é cookies, ele não quer perder tempo lendo. Óbvio, a gente sabe, o nosso dia a dia é muito corrido. Eventualmente, nossa, você vai olhar a política de cookies, tem páginas. Política de privacidade tem páginas e páginas e páginas. A gente só quer acessar um site. Mas, às vezes, ele tá te monitorando 100% o que tu faz na internet. E depois a pessoa reclama. Às vezes, por que estão oferecendo uma publicidade específica de algo que eu pesquisei? Porque você clicou em aceitar cookies. Eventualmente vai baixar aplicativo. O aplicativo, ele tenta rastrear tudo que tu faz no celular. Mas agora, por obrigação de uma lei, que bom que existe, né? Leis que protegem os dados pessoais ao redor de todo o mundo, que ele tenta rastrear, mas primeiro ele te fala: posso rastrear ou você vai pedir para o aplicativo não rastrear? Aí você tem que clicar na segunda opção, pedir para o app não rastrear, como se não fosse privacidade desde a concepção, né? Então, o objetivo deles é rastrear. O objetivo deles é angariar toda a informação necessária das pessoas. Porque sem informação a gente não consegue monitorar, né? A gente não, né? Falando as empresas que precisam desses dados não conseguem direcionar, né?
estratégias para conhecer as pessoas. Às vezes a gente fala em termos de política, para influência, para direcionamento, às vezes até religião. Então, usa esse conhecimento demasiado das pessoas para direcionar certas atividades, né? E é tudo muito novo, né? A tecnologia se expandiu muito rápido. Se a gente pensar o que a gente fazia 5 anos atrás na internet, o que fazia 10 anos atrás, a gente tem um turbilhão de informação à nossa mão. O nosso celular é algo fantástico. Olha tudo que a gente faz, toda a informação que a gente recebe, né? A gente recebe informação de tudo que é lugar, a gente usa dezenas de aplicativos no mesmo instante no celular. Então, quando que a gente aprendeu sobre direito digital? Quando que a gente aprendeu sobre os nossos dados? O que é feito com os nossos dados? Não houve. Então, só quem está na área que pode, né, ter esse entendimento e disseminar onde é preciso, seja para as empresas, seja para os parceiros, seja dando uma aula. Então, via de regra, a pessoa que não precisa desse contato, desse entendimento, ela quer o quê? Facilidade. Porque a tecnologia veio para quê? Para facilitar o dia a dia. Então ela não quer saber o que está fazendo com os meus dados. Se você perguntar para várias pessoas na rua, eu posso saber tudo que você está fazendo no seu celular? Posso vender todos esses dados para uma empresa? Pode, eu não tenho nada a esconder. Então, não existe esse conhecimento, porque durante muito tempo isso foi oculto, né? Isso foi apagado. Então, pensar assim, nossa, eu estou vendo os teus cliques na internet, imagina, uma empresa vai contratar um funcionário. Imagina se não tivesse uma lei de proteção de dados. Olha, na verdade, eu já recebi aqui todo o teu histórico de navegação, eu sei os sites que tu acessa, eu sei o que tu conversa no WhatsApp, eu estou vendo aqui o teu extrato bancário, eu sei o processo sigiloso aqui, né, um processo que não é sigiloso, eu sei todos os teus processos, inclusive os sigilosos. Eu vi umas fotos aqui um pouco estranhas. Imagina se todo mundo tivesse acesso a isso sem nenhuma estrutura, sem nenhuma segurança. Então, que bom que os nossos dados não estão exatamente seguros. É um processo de ter essa segurança, de ter essa proteção, porque eu sou dona do meu dado. Então, eu preciso decidir como ele é utilizado. Lógico, existe uma definição de leis que precisam, por exemplo, eu vou ser contratada, eu preciso, né, indicar vários dados meus e tudo mais, mas como o exemplo que eu dei, eu não quero que peguem, por exemplo, o meu histórico de navegação, eu não quero que peguem as minhas conversas no meu WhatsApp, eu não quero que peguem o meu histórico de ligações. Então, eu sou dona, eu decido, eu preciso, né, que tenham segurança. Então, por isso que hoje a gente vê muitos incidentes envolvendo dados pessoais. Por quê? Porque isso tem um valor. Tem um valor eu saber da vida do outro. E tem um valor eu saber da vida de tantos outros. Imagina eu saber da vida de milhares. Isso tem um valor, né? Tem um valor inestimável e eu confesso que durante muito tempo eu fui o cara que apertava direto lá aceitar cookies e baixar aplicativo. E depois, quando eu soube da lei lá na Europa, da GDPR, aí que eu me toquei. Falei, cara, acho que eu preciso mudar um pouquinho meu comportamento aqui, porque eu acho que os meus dados pessoais já estão na mão de muita gente. Talvez não seja tão apropriado disponibilizar ele para outras pessoas, né? E aí, quando você consegue ter a percepção e o conhecimento sobre o tema, e olha que eu nem me aprofundei tanto em conhecer, mas só o pouquinho de conhecimento que eu já tive, por exemplo, teve uma onda lá de um aplicativo que os proprietários tinham origem russa, que eles tiravam uma foto sua e transformavam você em mais velho. Não sei se você lembra disso, acho que 2 anos Face atrás. App. Foi esse Face daí. App. Cara, Tanto mais novo quanto mais velho vira uma febre, como virou. eles falam, a trend Exato. do momento, e todo Foi- mundo se via, como eu vou ficar mais velha, ou como eu era mais jovem, isso virou uma febre. Virou uma febre, mas o que ninguém sabia é que eles usavam todos esses dados para resgatar todo o teu comportamento e utilizar da forma como eles queriam. E existe a suspeita não comprovada, né, de que inclusive o governo russo ele manipulou as eleições de não só nos Estados Unidos, mas em outros países também, né? Então, para a gente entender também o poder que o dado pessoal, o dado comportamental que as pessoas têm, com análise apropriada, né? E aí a gente volta àquela velha frase,
se o ser humano utilizasse toda a sua capacidade de criação para o mal, para o bem, o nosso mundo seria muito melhor, né? Mas Com enfim, certeza. não vamos entrar nessa discussão. A Fica minha... a dica, Pode fica a falar. dica para assistir no Netflix Privacidade Hackeada e a Era dos Dados. Fala muito sobre isso, sobre o uso e manipulação dos dados pessoais de uma população inteira. É muito legal. Quem não assistiu, vale a pena. Muito bom, já tem uma dica cultural aqui para assistir depois da nossa live. Vou fazer uma pergunta para você, Grazi, e também já vou fazer uma provocação para quem está aqui com a gente. Pessoal, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade, escrevam aí no chat, que aí a gente faz a pergunta na sequência, tá bom? A participação de vocês também é importante. Grazi, na prática, como que a gente implementa um programa de LGPD dentro de uma organização? Por onde que a gente começa? Qual que é o meio? E se tem um fim? O fim não tem. O fim é o monitoramento contínuo, constante e eterno. Mas como começa? Primeiro entendendo 100% a corporação, cada processo. Você vai saber cada setor, o que faz, cada colaborador, o que faz, cada sistema que usa, cada dado que coleta, como que ele armazena, com quem que ele compartilha, por que que ele armazena, por que que ele compartilha, se ele descarta ou não. Então, tu vai entender como que a empresa funciona, que dados que ela precisa, que dados que ela opera, onde que ela guarda, com quem que ela compartilha. Entendendo isso, a gente faz um mapeamento. Olha, setor tal usa tal dado pessoal, esse dado pessoal tem essa base legal, tem esse prazo de manutenção, tem essa forma de descarte, tem esse método de armazenamento, técnicas de segurança de informação. Então, a gente faz esse mapeamento, analisa os riscos. Bom, tal dado, tal atividade tem um risco de incidente, então o objetivo depois é mitigar esse risco, adotar novas medidas técnicas para garantir a segurança, para garantir a proteção desses dados. Então, é tudo muito conectado, né? A segurança da informação com a proteção de dados, a adoção de medidas técnicas que viabilizem a segurança desses dados, né? Porque tem a prestação de contas. Bom, o que você está fazendo com os meus dados? Olha, eu estou fazendo isso. Eu coleto tais dados para fazer isso, porque eu sou obrigado, porque eu tenho um contrato, porque eu sou obrigado por lei. Então, você vai conhecer. O primeiro passo é conhecer a estrutura. Sem conhecer 100% todos os processos do negócio, não tem como fazer uma adequação de proteção de dados. Porque se viu muito na internet. Isso é o ser humano, realmente, ele... Como você falou, se utilizasse tudo para o bem, né? Adequa a sua empresa em tantos meses, por apenas tantos reais. Aí vai lá, manda uma política de privacidade, manda um ajustamento de contrato pronto, mas você não viu qual que é a realidade daquela empresa. Precisa de tais dados? Precisa, não precisa? Ah, vamos... E isso a gente vai vendo no mapeamento. Quando a gente vai em determinado setor, eu coleto tal dado, tal dado, tal dado, a gente, opa, esse aqui você coleta por quê? Porque é prática. Não, mas você não precisa? Você não tem uma finalidade, você não tem uma base legal, então a partir de agora não será mais coletado. Ou o tratamento sem muita segurança. Vamos dar um exemplo. Os dados, esse questionário é impresso, esse formulário é impresso e fica na minha mesa, fica aqui em cima. Poxa, você não garante segurança nenhuma, tem dados pessoais ali, tem, né? Então não. Então esse não é mais um procedimento adequado, vamos rever. Então, vai mexendo com toda a empresa, com toda a estrutura, vai adotando novas medidas. E isso é bom porque não só em relação aos dados pessoais, já garante a segurança também das informações corporativas por tabela, assim. Porque a gente fala, a gente vai garantir a segurança, vai dar mais segurança, inevitavelmente você vai olhar para os dados corporativos, não só os dados pessoais. Então, tem uma melhoria como um todo na empresa, né? Não, sem dúvida. E dentro da tua explicação ficou muito claro também que, e era isso que eu sempre oferecia quando um cliente ele queria uma perspectiva da visão do compliance, de fazer tudo junto. Porque, meu, imagina só você querer implementar o programa de compliance e o programa de LGPD de formas separadas. Você vai tumultuar a empresa duas vezes, né? E aí, coitado daquele que entrevistar o gestor pela segunda vez, né? Porque o cara fala, mas eu acabei de falar as mesmas coisas É para a verdade. pessoa que veio aqui pela manhã, né? Então, talvez aqui
um pensamento estratégico, pessoal, para quem está nos ouvindo, se você já está preocupado em elaborar um programa de compliance, faz muito sentido jogar o LGPD junto. E o contrário também é verdade. Se você não tem os dois e já está pensando em evoluir com o LGPD, já faz esse mapeamento do processo de uma forma em que funcione para os dois programas, né? Óbvio, cada um tem a sua visão, né? Como a Grazi muito bem explicou, né? O compliance é o guarda-roupa, e a LGPD é uma gavetinha, mas que também envolve a empresa como um todo. Faz muito sentido a gente se preocupar assim a gente reduz custo, né? E Entendi. aí tem uma outra pergunta, tá? Quais são os principais desafios enfrentados para quem está no dia a dia ali da LGPD? A gente, no compliance, a gente sempre joga a culpa na alta administração, né? Não tem apoio da alta administração, o pessoal cortou o budget, a gente não consegue fazer nada, enfim. Essas são sempre são as mesmas características abarcadas quando a gente fala dos desafios. Obviamente que de uma forma muito mais polida do que eu estou falando, né? Aqui eu estou falando talvez um pouco sem papas na língua, mas eu queria ouvir de você, assim, dentro da sua visão, né, da sua experiência, da sua vivência, das conversas com os amigos da ANPPD, né? Então, se você puder compartilhar com a gente agradece. Então, nas empresas, o desafio é justamente implementar a conformidade desde a raiz, desde a concepção. Sabe como diz aquela frase do Drucker? A cultura come a estratégia no café da manhã? Nada adianta a gente implementar boas políticas, boas normas, se não há uma conscientização das pessoas para agirem com ética, já por um padrão de comportamento. É humano. Então, eu aproveito para te devolver a pergunta. O que tu acha que é imprescindível para aplicação e manutenção, deixando efetivo esse programa de integridade? Olha, eu acho muito bacana a tua pergunta. Você já fez uma réplica, né? Muito bom. Minha visão, tá? Não adianta nada vou trazer a minha visão do compliance, tá? Não adianta nada a gente criar um programa para atender uma exigência, por exemplo, de um cliente, um potencial cliente, ou para criar o programa para conseguir participar de bids com órgãos públicos. Para atender alguma lei, não adianta, não vai funcionar. Compliance que fica no papel não funciona e só atrapalha, na verdade. Porque, de novo, você acaba movimentando a empresa, criando expectativa, né, nos colaboradores e tudo mais, e quando você vê não funciona, gera uma frustração. E aí, acho que a minha resposta vai muito em linha com o que você mesmo, com aquilo que você mesma falou. Se a gente focar na ética, se a gente focar na integridade, se a gente focar em tornar e fortalecer a cultura organizacional da companhia, se a gente conseguir trabalhar nesse ponto e transformar o comportamento das pessoas, a gente consegue ter um programa efetivo, seja de compliance ou seja de LGPD. E por que que isso acontece? É o que eu costumo falar. Não existe sistema de segurança perfeito. Sempre vai existir uma fragilidade. Não existe programa de compliance ou um programa de LGPD perfeito. Né? Não existe. É impossível. O que eu costumo falar também, você quer uma empresa que não tenha riscos, então a partir de Não abre hoje uma empresa. feche as portas ou não abre uma empresa, porque sempre vai existir o risco. E o mesmo acontece. Então você pode ter o melhor programa de compliance do mundo. Se as pessoas que estão inseridas na companhia não tiverem uma cultura ética de integridade, elas vão encontrar as falhas e vão cometer fraude, vão vazar os dados, vão manipular os dados pessoais das pessoas, vão pagar uma bola para conseguir algum tipo de contrato, enfim, elas vão fazer. Então, assim, se eu pudesse fazer um paralelo, né, entre ter uma empresa cheia de controles com programa redondo e várias pessoas não íntegras, ou uma empresa que não tem controle algum, mas que as pessoas são extremamente íntegras, talvez eu escolha a empresa 2, porque pelo menos eu vou ter certeza de que o negócio
o dinheiro vai ser distribuído de uma forma justa para todo mundo. Talvez não dê tanto lucro, né, porque é uma bagunça completa, mas temos pessoas íntegras. Então, eu acho que a chave para qualquer negócio e para qualquer programação é a transformação das pessoas, é a conscientização das pessoas, que está muito em linha com o que você mesma discursou, né, quando a gente falou sobre o nível de maturidade da população brasileira, da população mundial com relação ao tema. A falta de conhecimento e talvez de um conhecimento acessível acaba prejudicando bastante a gente na hora de implementar ou de fazer com que a lei seja efetiva, né? E também é cultural, né? O brasileiro ele é famoso pela corrupção, ele é famoso pelo jeitinho brasileiro. Então, é muito importante que tenha uma repreensão à altura e uma conscientização para as pessoas realmente entendam o papel delas e qual que é o benefício sendo ética. E justo, qual que é o malefício não sendo, qual que é a repreensão, né? Para que incorpore isso na sua conduta, desde da sua casa. Eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa íntegra, logo, no meu trabalho eu também vou ser. Também vou estar em compliance, em conformidade. Perfeito. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Por exemplo, quando a gente fala da lei, né, e das punições, a punição ela ocorre para pessoa jurídica e pessoa física por causa do incidente? Com certeza. Tanto que a lei já fala, né? Praticado, os dados pessoais tratados tanto por pessoa física quanto jurídica. Então, eu, enquanto pessoa física, se eu vazar alguns dados, né, der causa alguma coisa, se eu tiver, por exemplo, algum interesse financeiro nisso, sim, eu vou me responsabilizar. Agora, se eu também fizer em nome da minha empresa, do meu CNPJ, eu também vou me responsabilizar enquanto empresa. Então, é para as duas coisas. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica vai se responsabilizar. E a gente está indo para o final. Pessoal, quem tiver uma pergunta aí, fica à vontade para colocar no chat, a gente responde. Mas o programa, né, a lei, ela se aplica para todas as empresas? Ou, por exemplo, somente empresas com faturamento acima de tantos milhões de reais ou que tenha X Nada número de disso. funcionários? É para toda Nada pessoa disso. jurídica. Toda e qualquer empresa. A única coisa é que existem algumas medidas que são relativizadas para pequenas empresas, para startups, empresas de pequeno porte, como, por exemplo, você não precisa nomear um encarregado, né? Aquela pessoa que é responsável pela ponte, né, da proteção de dados com o titular, com a NPD, mas você precisa ter um meio de comunicação. Por exemplo, eu sou pequena empresa, eu não preciso nomear o encarregado de proteção de dados, mas eu preciso garantir que eu tenha um canal para receber informações e pedidos dos titulares. Então, existem relativizações, inclusive na cobrança de medidas, porque a LGPD também cobra as medidas técnicas para você comprovar, né? Ou seja, você vai apresentar as evidências que você adota medidas para garantir a segurança, a proteção desses dados. Então, uma empresa de pequeno porte, ela não pode ser cobrada, por exemplo, com sistemas de ponta maravilhosos e caros de uma grande empresa. Então, a medida ela vai subindo, né? Conforme é o padrão da empresa. Só que todas são cobradas. Todas precisam garantir a proteção desses dados pessoais, desde o mini mercado da esquina até o maior supermercado do Brasil. Então, todos eles vão garantir da sua maneira, é claro. Vão ser cobrados da sua maneira, é claro, mas não escapa ninguém. É muito bom. E Por isso que eu Grazi, falei do efeito dominó. Então, mas não, eu não preciso. Precisa. Porque se você não se adequar, uma empresa grande não vai te contratar. Em cima você não vai ser contratado. E aquele de cima, pode até ser que você é contratado, mas o de cima desse que está de você, num degrau acima, vai falar: opa, mas embaixo você está contratando um que não está adequado. Eu acho que eu vou rever tua contratação. E o que ele vai falar? Opa, tchau, porque eu não vou perder o contrato com o carinha lá de cima que garante o meu orçamento. É um efeito cascata. bom, é o termo que eu uso da terceirização do poder público para o setor privado, né? A incapacidade de fiscalização
crie essa responsabilização para que as grandes empresas acabem fiscalizando ou exigindo a implementação das menores, né? Então, acho que é uma boa estratégia, né? Senão ficaria praticamente impossível esse monitoramento do setor público para olhar todas as empresas. Grazi, a gente está indo para o final. Eu agradeço a presença de todos. E eu vou fazer uma última pergunta, tá? Eu fui escolhido para trabalhar com investigação em compliance. Olha, Você escolheu trabalhar com LGPD? com certeza, Por com quê? certeza. A paixão veio antes da LGPD. A paixão veio pela GDPR, que é o regulamento europeu. Na verdade, a influência foi do meu irmão, que já trabalhava com isso, empresa de tecnologia, e ele falou: dá uma olhadinha nisso aqui. E desde então eu mergulhei. Na época eu era funcionária pública, trabalhava no Ministério Público e eu permaneci durante alguns anos ainda, mas estudando muito sobre proteção de dados e eu me interessei muito, até que eu tive coragem de pedir exoneração e mergulhar só na parte da proteção de dados, que foi a melhor escolha que eu fiz, com certeza. É muito grandioso, né? É um universo interessantíssimo, porque justamente isso está tudo muito interligado, a proteção de dados, a segurança da informação, o compliance, é maravilhoso. Fantástico, parabéns pela sua coragem. São poucas pessoas que tomam essa decisão de pedir uma exoneração, né? Para encarar um desafio novo, né? Mas eu acho que o grande barato, e aí mais uma conexão com o compliance, é que você acaba conhecendo toda a estrutura da empresa. Isso é fantástico, assim, em termos de conhecimento técnico, né, e de bagagem que você traz para dentro de si, é fantástico, porque você tem que passar por cada um dos processos existentes na empresa e você acaba conhecendo todo e tendo uma visão muito mais estratégica do Você negócio, entende né? um pouquinho de marketing, você entende um pouquinho de departamento pessoal, um pouquinho de RH, então você é aquela troca, né? Eles aprendem de proteção de dados, mas você sempre aprende um pouquinho do procedimento de cada setor. É bem legal, é bem envolvente. Não, legal. Então, para quem quer ter uma carreira um pouco mais dinâmica, né, fica aí a dica para se especializar em LGPD ou compliance também, tá, pessoal? Vendendo meu peixe aqui. E, bom, ô Grazi, você quer deixar uma mensagem final aqui pro pessoal? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, esse bate-papo foi riquíssimo e que, primeiro, enquanto pessoas, que nós possamos disseminar sobre ética e integridade já dentro de casa, porque isso vai permitir que pessoas levem isso para o trabalho. Então, quando fala em compliance, justo o que você falou, escolher pessoas íntegras é muito mais inteligente. Então, escolher pessoas íntegras em compliance também são pessoas que vão proteger os dados pessoais de forma muito mais fácil. Então, está tudo interligado. E nas suas empresas, justamente olhar para isso, olhar para conformidade, olhar para proteção de dados, porque é para ontem. Se não tem, tá muito mais que atrasado. É para ontem. Isso vai dar um destaque competitivo, vai garantir a idoneidade, vai garantir a reputação. Então, uma empresa em compliance, uma empresa que protege os dados, com certeza ela está à frente. Sem dúvida alguma, tá, Grazi? De novo, principal preocupação dos diversos executivos, principais executivos no mercado, está relacionada a vazamento de dados. E esses caras, eles não param, os hackers não param, e eles vão querer atacar os lugares mais frágeis, né? Então, se a empresa ela não se preocupa com o dado pessoal, quem dirá com a segurança da informação e com toda a sua estrutura. Então, faz muito sentido se preocupar e quem não está mexendo com isso já está um pouquinho atrasado, mas dá tempo de ir atrás e pode procurar a Grazi, pode E me o procurar, Vini, e pode me procurar também, tá, pessoal? E, bom, obrigado a vocês por ficarem com a gente até o final. Estou muito feliz. De novo, primeira live aqui, então, um pouco no jeitinho aqui, né? Não tão programado, pessoal, mas espero que entendam também. A gente vai pegando o jeito, muito improviso. Mas a foi gente... um talk show mesmo, né? Você pergunta, eu respondo, o bom é que É não isso dá aí. nem muito tempo de pensar. Você tem que responder rápido. É isso, Mas é mas isso aí, é realidade, né? A vida real. exato, gente. Obrigado. Eu acho que alguém Agradeço a deixou todo aqui mundo, o. agradeço você, Vini, pela
pela experiência, pela oportunidade e por estrear, né, esse teu grande projeto. Conta comigo sempre. E muito obrigada. Foi uma noite maravilhosa, com certeza. Fechado, então. Valeu, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas. Tchau, tchau.